Olá, seja muito bem-vindo a esta live, esta aula importantíssima que estamos fazendo nesta noite. Enquanto eu vou arrumando aqui os materiais, vou organizando aqui os slides, eu convido você para colocar aqui nos comentários a cidade que você fala, o estado, e também me dizer assim, o que que você espera deste encontro aqui. Então, aqui nós estamos em uma só família, aonde todos temos um objetivo. Qual que é o objetivo? De podermos fazer com que a comunicação exista de uma forma mais eficiente dentro de casa. Então, nós vamos começar a apresentação desta aula com alguns slides que eu trouxe aqui para deixar o processo um pouco mais dinâmico. Então, como pais de autistas podem se comunicar melhor com os seus filhos? É a nossa temática. Até o final desta apresentação aqui, você vai descobrir como deixar o seu filho seguro para se expressar por vontade própria, fortalecendo vínculos e ampliando suas habilidades e interação. O segundo, como evitar o silêncio emocional duradouro do seu filho. E o terceiro, como fortalecer a comunicação e o vínculo entre você e seu filho autista, que tem algumas características próprias pelo fato de ser autista. Então nós vamos entender nesta aula, neste workshop, como fazer com que a comunicação dentro de casa ela seja leve, seja tranquila, seja sem briga e que desenvolva a autonomia do seu filho. Então, para quem que é aqui essa apresentação? Isso é muito importante já deixar pré-estabelecido. Que, em primeiro lugar, para pais que querem estimular a autonomia do filho na comunicação. Para quem quer ter paz dentro de casa. Para quem deseja aprender com o jeito certo de se comunicar com TEA. Agora, por outro lado, para quem que não é essa apresentação. Para quem deseja mudança sem esforço, isso é bem importante. Para quem espera soluções mágicas, você acha assim que vai apertar um botão e já vai resolver o problema da comunicação. Você acha que vai ler um livro, vai ler algumas páginas e vai resolver. E não tem solução mágica aqui. E também essa apresentação aqui não é para quem não acredita na educação. Porque, infelizmente, ainda existem pessoas, pais, que não acreditam que a educação é a porta de entrada para o autoconhecimento, para o desenvolvimento, para ter paz. Então, se você não acredita nisso, na educação, né? Então, vamos seguindo aqui, vamos ver o que mais que está preparado. Bom, se você ficar até o final aqui, você vai ter alguns presentes e alguns bônus, tá? Então basta comentar aqui no chat mesmo, quando for chegando ao final, a seguinte frase, a seguinte palavra, né? Comunicateia. É uma senha nossa, tá? Se você chegou até o final, você pode falar aqui no chat, você pode também responder para nós, né? Essa seguinte palavra, comunicateia. São duas palavras, né, que a gente juntou. E aí, o que vai acontecer? Nós prometemos lá no grupo, né, você vai ganhar, então, um presente inédito 30 minutos de uma call comigo, tá? Nós vamos conversar durante 30 minutos, eu vou te ajudar, vou solucionar um problema que você tem, isso tudo, tá, de graça. Também nós vamos disponibilizar a transcrição dessa live aqui, desse encontro, e mais alguns presentes, caso você chegue até o final desta apresentação, beleza? Seguindo então. Bom, eu apareci, né, e aí quem que é esse cara aí que tá falando sobre autismo e também sobre um assunto que é muito pertinente aqui dentro de casa, que é comunicação. Pois bem, eu sou Alex Dornelles, sou gaúcho, eh, nasci lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha chamada São Borja. E desde muito cedo, minha gente, eu tenho esse desejo no coração de resolver ou de entender as demandas do coração humano, a alma humana, desde muito cedo. Então, meados dos meus anos ali, com 20 anos, eu comecei a faculdade de filosofia.
E foi através da filosofia que eu me encontrei como pessoa, como gente. Eu lembro que eu tinha encontros de filosofia com professores fantásticos, que era das 7 até as 10 da manhã. E quando eu olhava o relógio, eram quase 10 horas, assim, parecia que tinha passado 10 minutos de aula tão boa. Então eu comecei a filosofia, comecei desejo, comecei anseio de descobrir sobre a alma humana e também de resolver problemas da educação. Eu sempre fiquei intrigado quando eu via algumas crianças e o povo mais antigo, vô, vó, tio, tia, pai e mãe, falando mal dos próprios filhos, e reclamando do comportamento dos filhos. Eu ficava pensando se aquilo dali era real ou eram os pais, os adultos, que não tinham preparo para lidar com as crianças. Pois bem, durante toda a minha caminhada na faculdade, eu tive crises em relação à formação. Eu fiquei pensando se era isso realmente que Deus queria para minha vida. Então eu acabei parando a faculdade por 2 anos. Nesse tempo, eu fui trabalhar em obra social. E em obra social, eu reacendi a chama que estava no meu coração. Lembro de um fato que eu cheguei uma vez, na obra e estava uma menininha conversando em libras, e eu já sabia libras, então eu fui conversar com ela em libras, ela ficou, assim, encantada, porque se sentiu amada, se sentiu acolhida, e ela então, enxergava em mim aquela pessoa que nem em casa ela tinha, uma pessoa para poder conversar e para poder se sentir pessoa, para poder se sentir gente. E eu também reacendi dentro do meu coração essa chama pela educação. Retornei à faculdade, terminei a faculdade, e então eu fui dar aula. Chegando, dei aula no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui também em Minas Gerais, aonde eu resido atualmente. Chegando no estado, chegando na escola, eu vi muitas, quando eu cheguei para dar aula, eu vi muitas professoras de apoio dentro da sala de aula. Eu fiquei intrigado com aquilo, né. Assim, o que é isso? Por quê? Daí a coordenação me explicando: "Olha, tem bastante autistas, tem bastante crianças com necessidades, então a professora de apoio se faz necessário". E toda vez que eu ia dar aula de filosofia, a professora de apoio pedia um desenhinho para pintar. Eu ia falar sobre filosofia, sobre Sócrates, sobre Platão, para "Não, traz um desenhinho. Não, deixa ele aqui quietinho, não deixa eu fazer nada". Isso é inclusão dentro da sala de aula. E eu me senti incomodada com isso. Quando eu tinha a oportunidade de conversar com os pais então vinham e falavam assim: "Ah, eu não sei o que fazer com meu filho, não consigo me comunicar, não consigo falar, não consigo conversar com ele. O que que eu faço?". Então começou a acender dentro do meu coração uma vontade de conversar com os pais e mostrar que existe um jeito, que existe um caminho, que existe um método certo, um jeito de que a criança autista consiga se sentir valorizada e amada. Então eu fui me especializar. Fiz especialização em psicologia escolar, em psicopedagogia clínica institucional e umas outras especializações também. E então eu cheguei aqui onde eu tô. Hoje eu sou professor, né, especialista nessas áreas que você acabei de citar, sou casado com a Renata, sou pai do João, pai do Bento também, que vai nascer agora em janeiro, tenho 34 anos e sou apaixonado pela educação. E sou apaixonado ainda por ensinar, por ser mentor de pais e mostrar que existe sim um jeito certo de educar com amor, com carinho, sem que haja brigas dentro de casa, aonde cada um consiga cumprir a sua vocação. Beleza? A gente vai ter mais tempo, se Deus quiser, para poder se conhecer, para poder bater um papo, tá bom? Bom, vamos lá ao que interessa, né? As 5 chaves da comunicação com o filho TEA. De vez em quando eu vou tomando um pouquinho de água, tá? Porque a garganta vai secando. Muito bem. A primeira delas, olha só, o que é muito comum os pais fazerem em casa, é isso que eu vou mostrar em primeiro lugar. Então, a linguagem verbal. O que os pais fazem com o filho TEA? Usam muitas metáforas, muitas ironias, muitas frases longas, sobretudo se o pai tem um temperamento melancólico. Os pais, né? A linguagem abstrata e o excesso de palavras, ela prejudica a sobrecarrega o processamento auditivo da criança. Então aqui eu coloquei como exemplo, né, parece que você tem borboletas no estômago. Uma criança TEA, ela vai raciocinar borboletinhas voando dentro do estômago. E se ela descobrir já que para chegar algo no estômago tem que passar pela boca, isso vai dar um nó na cabeça dela.
ela não vai entender nada, porque ela é muito literal. Então os pais acham, porque leram por aí, no ChatGPT, porque leram na internet que com criança tem que ser lúdico, tem criança tem que ser tudo brincando, mas o filho dele tem TEA, a comunicação vai dar errada. Esse é o jeito que os pais normalmente usam em casa, talvez você use também, você pode comentar aqui no chat. E o que que isso vai causar na vida do seu filho a longo prazo? Quando uma criança ela se sente deixada de lado, ela começa a acreditar que não é importante e isso dói, dói no coração, dói na alma. Dói a ponto dela se fechar, parar de falar sobre o que sente, ter medo de errar, medo de incomodar. Olha só, o que, isso vai causar com o tempo? Essa criança vai se tornando mais silenciosa, mais insegura, mais retraída. E muitos pais acham que isso é timidez. Olha que interessante. Quando na verdade é um coraçãozinho tentando se proteger porque não sente que tem espaço para existir do jeito que é. Ou seja, ela não consegue compreender as ironias que o povo fala, que aquele tio chega no Natal fala, ela não consegue compreender esse mundo muito abstrato, muito fantasioso. Então, esse vai ser o comportamento do seu filho, da criança que convive com você. Como que é o jeito certo, então, de se comunicar? Eu vou trazer aqui. Tem que ser literal, tem que ser direto, usar frases curtas. Então, foco em uma ideia por vez. Eu sei que a tentação de muitas mães, muitos pais, é dar vários comandos para o filho. Pegue copo d'água, depois traz uma meia para o pai, que estou com frio, depois pega o controle da TV. A criança não vai entender nada. E ainda se ela não faz isso, os pais ficam bravos com ela. Então, é dar um comando por vez, com calma, devagar. Agora, beba água agora. Vamos colocar o tênis. Pega a meia para o papai, pega o controle para a mamãe. Você está entendendo? Não alcança o celular um comando por vez na linguagem verbal. Esse é o jeito certo de se comunicar com o autista. E o que que isso vai resultar na vida dele? Veja bem, quando a comunicação entre você e seu filho melhora, tudo muda. Tudo muda. Porque quando a criança se sente ouvida, de verdade, ela confia. E quando ela confia, ela se abre, fala mais, entende melhor o que você pede e, consequentemente, vai aprender a não ter medo. Conexão simples de olhar, de escuta, de presença que faz o comportamento melhorar e o emocional dela florescer. Tem muitos pais que vêm falar comigo e falam assim que meu filho é muito distante, que meu filho parece que tem medo de mim. E eu faço o seguinte convite: você consegue perceber o tom de voz que você usa quando pede, quando faz um comando em casa? "Pega o controle para mim agora!" Ele não vai ter medo disso, né, da voz muito alta, muito exagerada. Para uma criança isso pode parecer um pouco agressivo, isso vai ter consequências. Então, falar de um jeito manso, falar com humanidade, falar com calma, as consequências vai ser uma conexão muito mais profunda com o seu filho. Quando acontecer uma alteraçãozinha lá dentro da sala de aula, uma coisa pequena, uma borracha que um colega pegou, um não que a professora falou, uma Coca-Cola que qualquer exemplo, qualquer coisa pequenininha, ele vai chegar em casa e vai se comunicar abertamente. Porque ali, quando ele vê um adulto, ele vai encontrar, além do adulto, um adulto que é companheiro, um adulto que é parceiro, um adulto que é amigo, um adulto que é pai, que é mãe também. Veja bem, vimos só o primeiro, vamos lá para o segundo? O tempo de resposta, tá? Isso aqui é o que normalmente os pais fazem em casa. Os pais, vocês que estão aqui, são pessoas inteligentes, já são pessoas adultas, que têm uma história, que já passaram alguns perrengues nesta vida, não é verdade? Eu tenho 34 anos, já passei alguma situação na vida difícil, já passei coisas boas, enfim. O tempo de resposta, o meu tempo, para o meu sobrinho, por exemplo, que tem 4 aninhos, é muito diferente.
Então aqui, o que que os pais fazem? Os pais querem uma resposta imediata ou respondem pela criança. Olha que coisa interessante. Que isso vai acontecer dentro do coraçãozinho dela, dentro da mente, quando alguém pergunta uma coisa e ela fica ali processando, não consegue achar a resposta? Vai acontecer ansiedade e vai anular a tentativa de comunicação da criança. Como eu coloquei aqui o exemplo. Você quer a bola, não é? Toma, aqui, toma aqui. Quando você chega e pergunta para uma criança quantos anos ela tem, a mãe vai lá, fala cinco, fala cinco. Qual que é o teu prato preferido? A mãe fala lasanha, lasanha. Você está entendendo? O tempo de resposta que muitos de nós, muitos pais, já processamos, obviamente, como adulto, e queríamos que as crianças, nossos filhos e também crianças autistas, pensem rápido e isso não vai acontecer. Aliás, o que que vai acontecer se manter esse comportamento em casa? Quando uma criança ela é constantemente calada, silenciada, ignorada, ela começa a achar que os seus sentimentos não importam. Não importa. Se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tirou 10 em matemática, tirou zero, ela começa a pensar que ninguém tá nem aí pra ela. E aí ela se fecha então. Ela para de contar o que sente, se isola, e isso machuca muito mais do que parece. Machuca ela e machuca os pais também. Com o tempo, o que que vai acontecer? Essa criança vai perdendo a confiança na própria voz. E isso afeta o jeito como ela se relaciona, se expressa, como que ela vê o mundo, a relação com os amigos, com os professores, com o pessoal da igreja, com o pessoal do clube. Ela pensa assim: "Puxa vida, e aí pra mim, meus sentimentos, ah, ninguém dá bola. Pra que então que eu vou me dar o trabalho de falar alguma coisa?" É isso que vai acontecer com o seu filho se manter essa ânsia, né, esse desejo para o tempo de resposta imediato, cortar a criança toda vez que ela for se comunicar com uma pessoa, com um adulto. Como que tem que ser então o jeito certo? Dar tempo. Dar tempo para a criança processar. Eu digo aqui, assim, contar 10 segundos, né, contar até 10. 1, 2. Qual que é o teu prato preferido? Você tá aqui segurando teu filhinho na mão, você conta. 2, 3, 4, 5 e deixa a criança pensar, olhar para você. Você pode fazer sim um código para ela, pode fa mas não se atravessar, né, não se adiantar nessa resposta. Espere paciente por uma resposta verbal ou não verbal, que é uma outra coisa. O silêncio é uma oportunidade também. Reforce qualquer tentativa de comunicação. Às vezes o pai, a mãe, o adulto, eles querem aparentar, mostrar que já tem uma criança com 8 anos que sabe falar, mas a criança ainda está num outro tempo. E cada um de nós temos um tempo, né, um tempo para caminhar, um tempo para nascer os dentinhos, um tempo para ir para a escola. Existe, os gráficos, né, normalmente, que deve ser acompanhado, mas cada um tem uma particularidade. Cada um pode demorar um pouquinho mais para dar uma resposta, um pouquinho menos. Então, deixar que a criança consiga que ela se expresse, que ela mostre o dedinho, que ela dê um jeito. "Quantos anos você tem?" Ela vai lá e faz assim, né, faz com os dedinhos, muito tímida. E os pais vão mostrando pra ela que aquilo ali é legal, que ela pode sim mostrar a sua voz. O que que isso vai acontecer na vida dela, na prática, com o tempo? Quando a criança se sente segura e respeitada, ela fala mais, ela se expressa mais, ela canta mais, ela brinca mais, ela se comunica mais. E a comunicação vai fluir então com muito mais naturalidade, porque ela sabe que é uma pessoa que é respeitada e amada do jeitinho que ela é, sem querer ou sem precisar também se encaixar dentro de uma caixinha, porque os outros estão olhando. Não, ela pode responder no tempinho dela. O papai e a mamãe, eles amam ela desse jeito, demorando para responder. Demorando não, respondendo dentro do tempo que ela achar necessário. Muito bem. O terceiro ponto aqui agora, que é importantíssimo também, é um recurso de apoio. Normalmente é o que os pais fazem em casa, novamente isso aqui. Os pais só confiam na fala. Pais aqui, eles vão fazer a comunicação com os filhos estritamente verbal. Então eles ignoram qualquer forma que a pessoa autista possa processar de uma outra maneira. Eles ignoram, os pais ignoram que o autista,
é uma criança especial, uma criança que vê o mundo de forma diferente. Então, dependendo do temperamento dos pais, por que que eu trago o temperamento? Porque é importante também o pai e a mãe entender o próprio coração. Saber quem que sou eu, né? Também eu sou o pai do João, sou o pai do Bento, mas eu sou uma pessoa. Como é que se molda o meu coração? Bom, eu sou melancólico, eu sou colérico, eu sou uma pessoa mais enérgica. Então, eu vou querer sempre que o meu filho tenha respostas à ponta da língua, eu vou querer sempre falar, dar palestra para os meus filhos. Dependendo do temperamento do pai e da mãe, isso aqui pode, se não for trabalhado, pode prejudicar a comunicação entre os dois, entre o filho e entre os pais. Então, confiar apenas na fala, dar enormes palestras, falar bastante, isso prejudica. O que que vai causar a longo prazo, então, na vida do filho? Bom, quando a comunicação não acompanha o jeito da criança autista, ela pode se sentir perdida, desorientada, sem sentido, sem nexo à sua vida. Ela pode não se sentir entendida. E é óbvio que isso vai machucar o seu coração. Imagina você no trabalho falando, falando, falando e ninguém te compreendendo. Você chegando em casa e contando uma situação para o esposo, para a esposa, e não sendo compreendido. Isso machuca o nosso coração, isso deixa a gente triste. Essa criança aqui vai se fechar, perde a confiança nos pais e tem mais dificuldade de criar vínculos seguros, sólidos, firmes, porque o pai e a mãe só falam, 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 falam e não exploram nenhuma outra realidade, uma outra capacidade, que é o que eu vou mostrar aqui agora, como que deve ser o jeito certo de se comunicar com os filhos. Recurso de apoio. Tem que ter, então, materiais visuais, imagens, fotos, pranchas, packs, planilhas, rotinas visuais. O pai e a mãe de autista, vocês precisam entender que melhor do que falar é mostrar um desenho para o filho. Então, ter em casa, por exemplo, uns cartõezinhos de fruta. Aí você chega lá no café da tarde, você chega, o teu filho tá inquieto e você mostra para ele, assim, os cartões. Você tem cartão de fruta, você tem cartão de água e você tem cartão de passeio, por exemplo, de carro. Qual isso aqui que você quer? Ele vai mostrar com o dedinho. Ah, eu quero uma fruta, uma banana. Você vai lá e dá uma banana para ele. E melhor, você pode ensinar ele já a descascar a banana. Lembra que eu falei desde o início que você vai descobrir nessa aula que como estimular a autonomia do filho? Você pode deixar na primeira gaveta ali da cozinha, no armário, esses cartões. Então você já chegou 18 horas, você já começou a ficar uma situação em casa, você mostra pro filho ali, tem a figurinha do banho, tem a figurinha de estudo e tem a figurinha de comer novamente. Então você fala: "Olha, agora nós vamos tomar banho, tá?" E você mostra a figurinha para ele, banho, beleza? Então o que que tem que ter para tomar banho? Tem que pegar a toalha, tem que pegar a roupa que você vai secar, vai ter que separar aqui, tem que ligar o chuveiro, tem que pegar o sabonete, shampoo. Então, tudo isso daí é um rito que faz parte da vida da criança autista e que tem que ser marcado, tem que ser rotina, tem que ser eficaz. Quando isso daí vai ser implementado dentro de casa, isso vai tornando para ele uma certa autonomia. Então, daqui a um tempo você vai estar sentado na sala, ele vai chegar com uma figurinha do copo d'água. Então, ele não fala, não é verbal o seu filho, mas ele vai aprender que aquela figurinha ali, ele ganha uma recompensa. Então ele vai entregar para você. Olha, parou as brigas dentro de casa. Ele já é alfabetizado. Então, ele tem um costume de não, parece que não me ouve, né? Então você vai deixar para ele um cartão atrás da porta do quarto, com as tarefas para ele fazer. Então, tirar o cocô do cachorro, né? O cachorrinho fazendo cocô, e tirar a mesa do café, uma mesa limpa. Então você vai deixar para ele essas figurinhas atrás da porta ali do quarto ou na mesa, enfim, um lugar que ele enxergue. Então você vai deixar isso, vai estimular a autonomia dele. Você tá vendo ali, né, a lei. Você pode pegar imagem do celular também, você pode pegar fotos, pode conversar, né, no WhatsApp, enfim, a maneira que você achar, mas não que seja necessariamente apenas com a fala. O que isso vai causar na vida da criança autista, né?
Ela vai entender então que consegue mostrar o que precisa, usando palavras, gestos ou recursos visuais, ela fica muito mais segura e se sente amada. Poxa, ela entendeu agora que ela pode mostrar a figurinha do copo d'água e ela vai ganhar uma água. Ela está com frio no pé, ela entendeu que pode mostrar a figurinha da meia e vai ganhar uma meia. Então ela vai aprender a se comunicar com você. Daqui a um tempo, talvez ela não seja o seu filho não seja alfabetizado, quando for aprendendo o alfabeto, ela vai entender me, ela vai pedir. Lembra que eu falei há um tempo atrás? Não cortar, deixar que a criança se expresse por vontade própria. Então você vai entender, nossa, mas o que você quer? Meia? Sim, quero meia. Tome aqui a meia. Muito bom. Seguindo aqui então, próximo passo, o quarto passo da interação e do interesse. Muitos pais fazem isso, é forçar o contato visual ou desviar do interesse da criança, interromper a concentração num tema de interesse ou focar apenas no que o adulto quer. É muito comum isso, os pais estar conversando com uma criança autista e começar, olha para mim aqui, olha nos meus olhos. A criança autista, ela já tem uma dificuldade muito grande de contato visual com o outro, inclusive com os pais. Quanto mais o pai e a mãe, que são pessoas adultas, pessoas formadas, bem intencionadas, começar a fazer esse contato dessa forma agressiva, de uma forma robusta, de uma forma enérgica, mais isso vai retrair o desejo dessa criança de se comunicar com os outros, de se comunicar com as pessoas. Poxa, o meu pai e minha mãe, que são aqueles que me sustentam, que me amam, que estão tudo para mim, eles fazem dessa forma, imagina o outro, aquele que tá lá fora, que não tem nada a ver comigo, imagina a professora, imagina meu colega, então não vou querer olhar para ninguém, vou ficar com um olhar tímido, não quero mais ter esse contato. Então, querer forçar a todo custo, olhe para mim, olhe para isso, faz muito mal. E também desviar do interesse da criança. Às vezes é 4 horas da tarde no sábado, chegou o filho no celular: "Pai, pai, olha aqui, eu tirei 10 em matemática". "Tá bom filho, depois ó, eu tô olhando o jogo". Acontece isso acontece. "Sai daqui, eu tô olhando novela, tô vendo um reels". Quantos pais ficam uma meia hora olhando reels ali, olhando, videozinho no Instagram, e o filho querendo fazer um contato e os pais cortam esse contato, não dão atenção. Ou melhor, quantas vezes também o pai chega: "Olha aqui esse gol do Atlético, olha esse gol aqui do Flamengo". "Papai, não quero ver isso". "Não, isso aqui tem que ver, isso é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui você tem que aprender". Então, existe isso dentro das famílias. Normalmente é assim que as famílias fazem, que os pais fazem. E isso vai causar sérios problemas na vida da criança a longo prazo. Quando o contato com a criança ele é forçado, como insistir a olhar ou interromper ela quando está fazendo alguma coisa, ela pode começar a ver essa relação de pai, de mãe, como algo que machuca, como algo não seguro. E aí ela passa a evitar essa aproximação, se fechar emocionalmente e até desligar quando alguém tenta interagir. Poxa, meu pai, ele nem dá bola pra mim, pra aquilo que eu quero ver. Então, se chegar uma pessoa de fora, assim, eu falei aí também, não quero mostrar. Eu é isso que eu vejo em casa. Vocês estão entendendo? E a mãe, ela não quer falar comigo, ela sempre fica falando de forma agressiva pra eu olhar, pra eu olhar. Então, quando ela fala que quando alguém chega pra falar comigo, eu também não quero falar com ninguém, porque é dessa forma que eu aprendo. Minha mãe e meu pai moram comigo, me sustentam, me amam, fazem tudo por mim. Não dão bola pra mim? O que que eu vou deixar pros outros? Tá? O que que os outros vão fazer comigo também? É isso que ela vai pensar dentro do seu coração. Então, a forma reacional dela vai ser desligar, se afastar, sair, fugir, ficar cada vez mais tímida, brocochô, né? Não querendo se apresentar na frente dos outros. Como que tem que ser então essa relação interesse e interação? Os pais, como eu falei, são pessoas adultas, são pessoas inteligentes, são pessoas maduras. O pai e a mãe têm que aprender a modelar a frase, o pensamento e aquilo que os filhos estão falando. O filho não quer tomar banho, não quer tomar banho. Vamos lá, fala assim: "Vamos lá então, vamos chamar aqui o dragão para pegar o sabonete? Vem cá, dragão". E o pai entrou numa onda dele. Nossa, dragão? O pai que falou dragão também. O meu sobrinho de 4 anos, teve uma época que era jacaré.
Tudo era jacaré pra ele, jacaré pra lá, jacaré pra cá. E eu e minha esposa, a gente fez pra ele uma fantasia de jacaré com caixa de ovo que a gente viu na internet. Foi um sucesso, ele ficou assim encantado. Agora tudo é morcego, porque ele é apaixonado pelo Batman. Então, assim, quando a gente vai conversar, ele vem falar comigo, ele fala: "Tio, acredita que o Batman esteve aqui em casa?" E eu: "É verdade, o que que ele falou?" Aí se eu sei que ele pisou na bola no colégio, eu sei que ele fez alguma arte, que ele, pirraçou uma professora, eu falo: "Ó, o Batman me contou que você fez isso e isso, não é verdade?" Ou seja, eu entrei, nós vamos manter um diálogo ali franco, mas através da de eu modelar, então, a conversa com ele. Se eu chegar pra ele falando assim: "Não, eu sei que você brigou na escola hoje", isso não é atrativo. E a criança não vai entender nada do que eu estou falando. Então eu, como adulto, preciso que essa criança preste atenção em mim. Só que ela quer prestar atenção em dinossauro, em vaquinha, em fazenda, em cachorro, sei lá, aquilo que ela mais gosta. Então eu tenho a obrigação, né, o desejo que ela se aproxime da minha linguagem, nós possamos nos aproximar da mesma linguagem. Então ela não vai falar a minha linguagem de jeito nenhum. Então é eu que tenho que chegar perto dela, falando aquilo que ela conhece, aquilo que ela entende, tá? E o que que isso vai causar a longo prazo novamente? Você tá vendo, né? Continuar com esse comportamento que tem, vai causar, sabe, coisas, coisas más para o futuro e que já talvez já esteja no coração de algum filho. Fazendo certo, fazendo o caminho que tem que ser feito, o caminho que eu estou ensinando aqui, as coisas vão acontecer de forma boa a longo prazo. Então, o seu filho está construindo o próprio jeito de compreender e aceitar o mundo como ele é. E a gente não vai falar sobre jacaré até 16, 20 anos. Vai. Cada fase é uma fase interessante. Hoje fala sobre dinossauros, amanhã ele vai falar então sobre ser vaqueiro. Depois ele vai falar sobre então ser matemático e assim vai indo. Cada fase da vida, a linguagem é outra linguagem da criança. Tudo ainda é novidade. Veja bem, para nós, muitas palavras já são comuns, mas para as crianças tudo é novidade. Por isso que conectar a criança com aquilo que ela conhece vai fazer com que ela se sinta parte do ambiente em que convive. Agora, se os pais começarem a querer falar coisas do seu trabalho, começar a querer falar coisas difíceis, palavras difíceis, não vai conseguir conectar com o filho. Tem que ser com aquilo que eles conhecem. Muito bem, estamos chegando aqui no quinto passo, né? Tentativas de comunicação. Isso aqui é muito comum acontecer em casa, tá? Muitos pais fazem isso, que é punir, corrigir os erros da fala de forma agressiva, de forma robusta, corrigir todo o tempo, focar no negativo. Como eu falei do temperamento, se o pai e se a mãe são melancólicos, pior é ainda. Quando eu digo aqui, melancólicos não trabalhados, tá? Melancólicos que não se conhecem. Pior é, vão focar apenas no negativo, vão desmotivar a criança, vão deixar ela triste, vão deixar ela borocochô, toda hora estão corrigindo. Não é placa, eu já te falei que não é plato, é prato. E o pior, vão falar o seguinte, vão fazer uma coisa muito triste, que é a comparação. O teu primo de 8 anos já fala direitinho, por que que tu não falas ainda? Isso existe dentro das famílias, isso existe no meio das casas por aí. E a criança vai começar a se sentir inferior, porque os pais estão comparando. E ela vai ficar pensando assim no coraçãozinho dela: "Puxa vida, é verdade, né? O meu primo já joga bola, meu primo corre, meu primo é solicitado para jogar videogame, fala bem, e eu? Eu não gosto nada disso". Os pais têm o costume de fazer correções agressivas, de correções bruscas, de correções rápidas, porque os pais têm um filho às vezes de 4, 8 anos, mas já querem ter um filho com 20. Pensam que estão criando já, estão convivendo com um homem ou com uma mulher adultos. E se esquecem que estão conversando com uma criança pequena e que ainda tem, então, um diagnóstico de autismo. Que é uma criança, então, especial, uma criança diferente, que precisa ter a comunicação adaptada, assim como precisa ter as aulas adaptadas também lá na escola. O que que esse comportamento aqui vai gerar na vida dos filhos a longo prazo? Punir, corrigir o erro da fala do filho, faz com que ele interprete, então, que aquilo que ele conhece é inútil para os seus pais.
Isso pode causar frustração, falta de pertença ao ambiente e também uma tristeza profunda. Puxa vida, eu tô sempre aqui conversando, tô sempre falando, e meus pais não dão bola pra mim? Ah, eu não quero mais então falar. Ah, eu não vou falar sobre isso. Não vou mais conversar, não vou mais me conectar, não vou mais ter interação, não vou mais. Parou. A longo prazo, o filho e a filha, as crianças vão se murchando. Muitas crianças, muitos adolescentes hoje em dia, que são aqueles adolescentes quietinhos, que ficam dentro do quarto, não saem do quarto para nada, foram crianças silenciadas. Foram crianças que os pais pediram, corrigiram quando estava falando uma palavrinha no tempo dela. Muitos adolescentes que hoje estão dentro do quarto, trancados, jogando videogame, jogando joguinhos lá, são crianças que os pais sentavam na frente da televisão, sentavam no sofá, erguiam as pernas e não trocavam uma palavra com os filhos. Então o filho viu que aquilo dali é o comum, é o normal, ele vai fazer igual também. E aí vem então a queixa de muitos pais falando: "Ah, mas eu não sei por que que ele é assim, por que que não sei o quê". Muitas crianças que não chegam em casa de volta contando que matemática é difícil, que está já tirou zero da primeira prova, ela vai tentar omitir ali o resultado, ela vai tentar esconder, ela vai falsificar uma assinatura do pai e da mãe. Elas fazem isso porque justamente a comunicação em casa não existe. Os pais são agressivos, os pais brigam, os pais comparam com o primo que tirou 10, os pais não entendem a limitação e o que está acontecendo. Então o filho vai querer se esconder, não vai querer se comunicar. Então, como que deve ser então um jeito certo na tentativa de comunicação? É valorizar, reforçar toda e qualquer comunicação, seja verbal e seja então não verbal. Como eu coloquei aqui no slide, né? Gesto, olhar, som, como eu já falei, modelar a fala correta, sem exigir repetições. Se a criança fala, aqui está no slide, o A, você responde animado, sim, você quer água? Olha que interessante, mas por que que se alguém falasse para mim assim: "Ah, o ar, o que que tem a ver com água?". Mas por isso que um pai e a mãe têm que estar presente e entender a dinâmica do filho. Se a criança fala o "a" pra uma pessoa estranha, ninguém vai entender, mas como é para o pai e para a mãe, são pessoas que amam a sua vocação paterna e materna, elas vão estar presentes, elas vão entender que o seu filho necessita de água. Água. Então, quando ele fala uá, os pais vão lá então conversar com ele, dar um copo d'água. Não vão falar, não vão corrigir, não vão falar que está errado, não vão falar que ele está errado, não vão falar nada disso. Vão ajudar, vão corrigir. Isso, o que que vai gerar no coração de uma criança que tem esse tipo de comunicação, uma família que tem esse tipo de comunicação? A criança vai se sentir encorajada a se expressar livremente, construindo habilidades linguísticas e fortalecendo vínculos afetivos com quem apoia. Ela não vai esconder as provas de matemática, pelo contrário, ela não vai ter vergonha de falar que você chegou para oferecer um cachorro quente para ela e ela vai falar: "Mi", vai fazer assim: "Mi". O pai e a mãe vão entender que milho ela não gosta. Então: "Você não quer milho?" Ela: "Isso, não quero". "Não", ela vai fazer gesto: "Não". "Então tá bom, não vou colocar milho para você". "E aqui a salsicha eu posso colocar?" "Sim". "Posso colocar um pouquinho mais de molho?" "Sim". "Você quer ketchup?" Por mais que você já saiba o que que ele quer, mas é importante manter esse vínculo, manter essa comunicação, respeitar o desejo do filho e da filha. Tá entendendo? Bom, eu sei que a aula até aqui já valeu a pena. Eu sei que tudo isso que você descobriu aqui já valeu a pena, que esse workshop aqui foi maravilhoso, porque você aprendeu coisas que você não sabia. E lembra que eu falei, né? No final, você vai ganhar o direito de ter 30 minutos de uma call comigo, né? Então nós vamos poder conversar. Você vai me trazer uma demanda e eu vou resolver essa demanda para você. E nós vamos então sentar. Isso é um presente que eu estou oferecendo por você ter participado aqui justamente então desse workshop, dessa live. Mas eu sei que já valeu a pena até aqui. Eu sei que tudo isso aqui é importante, eu sei que você vai tentar
colocar em prática. Eu sei que você vai tentar já a partir de agora que a live for terminando, já ter uma nova visão de família, uma nova visão de pai, uma nova visão de mãe, já vai querer ser uma pessoa mais participativa em casa, uma mãe mais atenta, os pais mais atentos. Tem pai aqui pensando como que vai fazer para imprimir os cartõezinhos, tem mãe pensando aqui já como que vai fazer as planilhas, enfim, como dar as ordens para os filhos. Porém, eu quero dizer para vocês que sozinho isso aqui não é fácil ser aplicado, tá? Não é fácil de aplicar tudo isso aqui que eu ensinei, todos os passos que eu ensinei, porque você vai ter dificuldade se fizer isso sozinho. O que que você vai encontrar? Você vai encontrar problemas. Nossa, eu fiz lá as plaquinhas, mas seguro, mas eu tenho problema, porque essa plaquinha aqui, meu filho não entende ainda, meu Deus, e começa tudo de novo, frustração, enfim, vai sentir um arrependimento, eu tento sempre do errado. Você vai precisar de ajuda, como eu falei. Tem alguma situação que você não vai conseguir resolver sozinha dentro de casa. Você tá lá, você quer mudar o horário do banho do filho, o filho tá tomando banho sempre 22 horas, você vai precisar de ajuda, você tem que conversar com alguém. Como é que pode, então, mudar esse horário? Você vai precisar de conselhos, apoio para não desistir, para continuar na caminhada, para continuar na comunicação, porque vale a pena. Daqui 10 anos, 2035, você vai ver a evolução na prática do teu filho, com amadurecimento emocional forte, com presença na escola e em casa. Você vai precisar de direcionamento também. Com certeza você vai travar em algum momento, né, você vai travar em algum momento, porque não é fácil, né, fazer com que a criança autista se comunique, não é fácil fazer respeitar, não é fácil ter essa paciência, não é fácil ter esse carinho, esse respeito, esse amor, sempre manter o vínculo com a escola também. Você vai precisar então de um ambiente onde outras pessoas também estejam na mesma jornada. O que que nós, como adultos, precisamos? Precisamos de amigos que pensam as mesmas coisas que nós. Se você tiver um grupo de mães que acha que autismo é frescura, que autismo não dá certo, não é um grupo legal. Não vai dar certo. Você precisa de um grupo de mães, porque você é mãe, ou um grupo que também tenha filhos que são autistas, para vocês se ajudarem, para vocês se apoiarem, para vocês se segurarem juntas. Foi por isso, então, meus queridos pais, queridas mães, que eu criei uma solução aonde eu vou pegar vocês pela mão. Graças a Deus a internet nos proporciona isso. Vou pegar pela mão e vou ajudar a levar até o resultado desejado de cada família que está aqui, de cada alma que está participando do seu workshop aqui agora. Eu vou ajudar vocês a se comunicar com mais presença, com mais vínculo, com mais amor e com mais afeto com o filho autista dentro da própria casa. Foi por isso, então, que eu criei o maior e melhor programa de comunicação com as crianças autistas do Brasil, que é o Comunicateia. O que que é o Comunicateia, então? O Comunicateia tem dentro dele, dentro desse programa, alguns outros programas, como o método CAFA. O método CAFA é comunicação no ambiente familiar. Com o método CAFA, você vai trilhar um processo de 12 passos em 28 dias. Veja bem, porém, já no terceiro dia, você vai ver melhorias na comunicação do teu filho. Aquilo que faz 10 anos que não acontece, entrando para o Comunicateia, participando no Comunicateia, você vai ter acesso ao método CAFA e no terceiro dia você já vai ver melhorias reais. Nada de artificial, nada de mentira, reais na vida familiar, na vida de casa. Como? Com o método CAF. Fazendo o passo 1, fazendo o passo 2, no passo 3 você vai ver isso. O método CAFA é uma orientação guiada que eu elaborei, passo a passo. E você pode estar pensando, nossa Alex, são 28 dias, eu vou cansar. Eu também coloquei dentro do método CAFA um descanso programado ali, você pode ficar tranquilo. Então o método CAFA é um guia que você vai fazer, passo 1, cada dia um dia, passo 1, passo 2, passo 3, você vai ser convidado já então a analisar e ver já a comunicação com o filho. O método CAFA não é uma coisa longe da realidade. Nós vamos estudar, você vai pegar o método CAFA e já vai colocar em prática dentro de casa.
com o filho. Você vai ter a oportunidade de experienciar isso na vida real. Ele é então um programa metodológico pensado para cada mãe, para cada pai. Depois do método CAFA, você vai encontrar também um encontro SOS comigo. O que que é o encontro SOS? Nos próximos 90 dias, depois então de fechar o acerto, de entrar para o Comunicateia, você tem o direito de fazer então ter um encontro SOS comigo durante 1h30. Veja bem, você já ficou aqui no nosso encontro, você tem meia hora de bônus, tá? Todo mundo vai ganhar, quem ficar aqui até o final, meia hora. E quem entrar para a Comunicateia, mais 1h30. Você pode optar se quiser as 2 horas seguidas, se quiser 1h30, se quiser, enfim, a gente pode conversar depois, tá? Mas você vai ter 1h30 de encontro comigo, que você vai me dizer, Alex, eu coloquei lá os passos em prática, porém, o resultado foi assim. Eu tô notando que eles continuam um pouco tristinho ainda, a gente não tá comunicando. Eu vou entender o que tá acontecendo ali. Eu vou trazer para você as novas lentes do olhar da família que por vezes você não tem, porque você está inserido. Então agora o que que é necessário? Ter um olhar de fora. E esse olhar eu quero trazer. Eu quero trazer então novas visões, novas oportunidades e no final desse encontro eu vou entregar para você durante a semana um documento falando você tem que fazer isso, isso e isso. Por exemplo, o meu filho já tem então 13 anos. Ele se comunica muito pouco, ele não fala comigo, não fala com os amigos, não olha nos meus olhos. Então, primeira coisa, ó, não force, tá, mãe? Não fica falando assim, olha pra mim. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você me falou que ele vai para o colégio sempre cansado, tem uma resistência muito grande para levantar de manhã. Que hora que ele levanta? 6 horas. Tá. Então, que hora que ele vai dormir, mãe? Ah, ele vai dormir meia-noite. Tá muito tarde. Tem que dormir mais cedo. Mãe, o que que ele tá comendo? Não, o que que ele tá comendo? Esse menino tem 13 anos, tem 1,70 m já. É um baita do menino. Mãe, ele precisa de vitamina B, precisa de vitamina B12. Então vamos verificar essas taxas aí, ver como é que tá a situação dele? O que mais? Qual o esporte que ele faz aí? Ele consegue dar uma caminhadinha na rua? Não, ele vai de van pro colégio, ele volta de van. Ele não joga nada, ele só gosta de ficar no celular. Tá errado. Então ele precisa fazer alguma coisa prática, algum exercício. Ele é jovem, é adolescente. Mãe, dentro de casa, qual que é a tarefa doméstica que ele faz? Ele não faz nada. Então vamos deixar o cocô do cachorro para ele tirar? Vamos deixar para ele regar as plantinhas? Vamos comprar uma planta que é dele, a responsabilidade é dele. Eu vou entregar para você um plano prático, metodológico, acional, que você vai poder, então, depois de 1h30 de conversa, que vai encontrar, nós vamos poder agir diretamente naquilo que está causando dor dentro de casa. Muito bem, depois nós vamos ter um grupo de apoio aos pais de TEA, grupos de apoio de mãe de TEA, pais de TEA, porque é um grupo exclusivo. Lembra que eu falei? Às vezes a gente tem tantas amizades, você tem um filho que é autista e você tem amizades com famílias que não têm filho autista. E se você chega para verbalizar sobre autista, muita gente vai olhar, nossa, tá criando mais um Enzo. Nossa, mas você é muito bobo. Nossa, você tá criando um filho muito mimado. E esses comentários, eles vão entrando dentro do coração, vão penetrando, que chega um ponto você fica falando assim: será que não é verdade? Será que eu não tenho que ser um pouco mais agressivo com meu filho? Será que eu não tenho que botar já para os escoteiros? Será que eu não tenho que botar para o lado uma árvore? Mas você não entendeu que ele é autista e que é incomparável, como todas as pessoas. E você precisa de um espaço onde as outras pessoas entendem também a sua situação. Por isso que o grupo de pais se faz necessário. Você vai chegar, você vai contar. É um grupo de pais que vocês, pais, vão poder conversar entre vocês sobre o método, sobre uma situação que aconteceu no colégio. Você vai querer partilhar. Hoje meu filho tirou 10 em matemática, ele sempre estava mal em matemática, hoje ele tirou 10. Partilha no grupo, vamos conversar. Esse é um grupo para vocês poderem interagir, poder conversar, poder dar um testemunho também. Hoje meu filho mais velho, tem 28 anos, conseguiu passar na prova do OAB, ele é autista. Olha só que interessante, isso é motivação também para outros pais que estão chegando nessa caminhada, ó. Seguindo aqui, o que mais que vai ter? Vai ter o Alexis Bond, que é um grupo exclusivo, aonde você vai entrar nesse grupo e você vai então poder fazer alguma pergunta lá. Aqui é o meu suporte para você.
durante todo o método CAFA, durante toda a jornada. E esse Alex Responde aqui, eu vou dar o suporte para vocês. Olha só, gente, isso contra o desejo da minha equipe, contra todo mundo, mas eu falei, eu vou bancar, eu quero isso. Esse suporte vai ser por 1 ano, tá? O método CAFA, vocês têm acesso a ele também por 1 ano. O grupo de Amões e Teia por 1 ano. E o Alex Responde por 1 ano. Tudo isso por 1 ano. Tá? Você vai comprar, você tem 90 dias para colocar em prática. 90 dias para colocar em prática. Mas o acesso que você vai ter nele é então 1 ano. Você pode acessar ele durante 1 ano, tá? Mas é colocar em prática o método CAFA, trazer para nós as resoluções, marcar então essa call comigo, você tem direito em 90 dias. O Alex Responde, você tem por 1 ano esse acesso. Acesso no método CAFA por 1 ano. Vamos colocar em prática em 90 dias, beleza? Esse aqui, então, nós vamos entrar lá e você vai mandar um áudio, você vai mandar então um texto para mim falando, Alex, tô com uma situação X aqui que tô precisando do teu suporte. Aconteceu briga dentro de casa ontem, meu filho veio da escola com um arranhão, não sei o que fazer. Eu já coloquei aqui o material lúdico dentro de casa, mas não tá dando resultado. Eu vou então resolver mandar áudio para você durante 1 vez por semana. Se Deus quiser, 1 vez por semana eu vou responder em áudio solucionando esse problema. Veja bem então, tudo isso aqui, o que você vai levar entrando para o Comunicateia? O método CAFA, comunicação no ambiente familiar, que você vai ter acesso às aulas durante 1 ano, mas você tem 90 dias para colocar em prática. Você vai ter encontro SOS comigo também, que você vai ter 90 dias para colocar em prática, você vai ter 90 dias para acessar, você que vai chegar até mim. Alex, quero marcar aquela call, então, com você durante que eu entrei no Comunicateia. Grupo de apoio aos pais de TEA, tá? Que esse grupo de apoio, então, aos pais de TEA, você vai ter por 1 ano também. E o Alex Responde, você vai ter acesso por 1 ano, tá? Quanto que você acha que custaria tudo isso daqui? O que você está pensando? Método CAF, Encontro SOS, grupo de apoio de pais de TEA, Alex Responde, será que você acha que vai ser o quê? Uns 4 mil, 5 mil? Responde aqui para mim nos comentários. O que você acha que sairia? Quanto que valeria cada processo desse? Cada etapa? Esse método CAFA, método guiado, uma jornada personalizada, uma jornada com 28 passos, sendo que no terceiro passo já, no terceiro dia, você já vai ter resultado. Você acha que custaria o quê? 3 mil, 4 mil, 5 mil? Isso tudo, minha gente, todo esse programa, Comunicateia, sai por R$ 51,40 mensais. Vamos lá, vamos ser sinceros agora, né? Eu sou pai também, vocês também são pais. R$ 51,40 não dá o quê? Menos que uma pizza, menos que uma saída no shopping, muito menos do que um tênis, muito menos do que um passeio para comprar açaí. R$ 51,40 mensais. Isso assim, né? É muito menos que muita coisa que a gente usa, muito menos que uma cervejinha, né? Quando a gente sai na sexta-feira por aí, um cigarrinho, um charuto. Nossa senhora, R$ 51,40 mensais, então. Que mais aqui? Você tem uma garantia incondicional de 15 dias, tá? De 15 dias. Você entrou pro método, tá? Você não vai ganhar todas as aulas. Por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil, porque eu já tive experiências, né, de disponibilizar todas as aulas, e aí o povo vai lá, copia aqui, copia dali, depois some, tá? Então, a luz que eu tinha aqui já apagou. Olha só, nós temos então 15 dias, tá? Vocês têm 15 dias de garantia incondicional. Se você não gostou, você vai ter acesso já chegando de cara agora aos grupos do WhatsApp. Você vai ter acesso também ao método CAFA até o terceiro passo. Então você vai ter o passo 1, o passo 2, o passo 3. E durante 15 dias você, eu quero meu reembolso. Não gostei da barba do Alex, não gostei dos olhos, não gostei de alguma coisa, vou pedir reembolso e você tem esse direito, tá bom? Depois dos 15 dias com o carrinho fechado, todas as aulas serão disponibilizadas normal. E aí nós vamos para frente. Mesmo assim, nós temos a garantia aqui condicional. O que significa isso? Você tem 90 dias para colocar todo esse método em prática, tá?
Embora ele vai valer por 1 ano, você vai poder revisitar, mas você tem 90 dias para colocar em prática. Caso a comunicação com seu filho ainda não tenha dado resultado, não tenha sido eficiente, não foi bom, o que que vai acontecer? Nós vamos marcar uma call, eu e você, outra por minha conta daí, e eu quero sentar contigo e entender o que que deu errado, o que que não deu certo, o que que tá acontecendo, o que que pesou mesmo. Eu vou resolver esse problema, eu vou entender. Então você vai ter mais 90 dias para colocar em prática essas ações que eu vou disponibilizar para você. Chegou nos finais desses 90 dias, não teve resultado nenhum, tá ainda uma confusão dentro de casa. O que que vai acontecer? Eu vou então devolver para você o dinheiro que você investiu, mais o dinheiro total do investimento. Eu vou devolver 2 vezes aquilo que você investiu, tá? Então, se você botou em prática em 90 dias, não deu resultado, vamos marcar uma call, eu vou entender, vou retornar para você com documentos pontuais. Você vai guardar, todos os documentar tudo, né, histórico e tudo mais, vai me mostrar, vai apresentar para mim, falar assim: "Alex, eu tentei colocar em prática, não deu certo, então eu vou devolver para você o dinheiro investido 2 vezes". Caso tudo isso seja documentado, demonstrado e analisado ali direitinho. Pessoal, além de tudo isso, vocês vão ganhar bônus também exclusivos, desafio família em ordem, masterclass como corrigir seu filho sem violência, técnicas rápidas para parar uma briga em minutos, desafio família em ordem. Esse QR Code aqui, você já pode apontar para ele, tá? Você já pode então já fazer o checkout aqui, já está disponível, você já vai cair nos grupos do WhatsApp, você já vai ter acesso às 3 primeiras aulas do Método CAFA. Então, enquanto eu vou explicando aqui o que que acontece com o desafio Família em Ordem, que é um bônus exclusivo para a mãe que sonha com uma casa em paz, onde não precisa gritar para ser ouvida e compreendida, nem sentir culpa por perder o controle. É o fim da guerra em casa, é o lugar da paz, é o lugar do amor, da convivência mais leve, com limites claros, rotinas reajustadas e vínculos fortalecidos. Desafio Família em Ordem, clicando nesse QR Code, fazendo o checkout, você já vai ter acesso a esse bônus exclusivo. Também você vai ter acesso a Masterclass como corrigir seu filho sem violência. O que que é? É um bônus para a mãe e para o pai que se sente exausto por perder a paciência, por gritar de forma desnecessária e depois vem aquela culpa dentro do coração. Quem deseja ensinar com amor, por muitas vezes não sabe como agir diante do comportamento do filho. Clicando no QR Code, você já vai ganhar esse bônus exclusivo. E técnicas rápidas para parar uma briga em minutos. É para a mãe e para o pai que vivem meio discussões constantes, gritos, disputas entre os filhos e sente que perdeu o controle da casa. Aquele que sonha em ter paz, mas também para as mães que prolongam as discussões. Clicando aqui nesse QR Code, você vai ter acesso já ao método CAFA, você já vai entrar nos grupos de apoios e você já vai ter acesso a esses bônus exclusivos. Compre até o dia 18, tá? Vou colocar aqui no slide, que vai ser o dia, então, de fechamento do carrinho, por apenas, então, R$ 51,40 mensais, que é o que vale muito menos que uma pizza, uma saída no shopping, vale muito menos que um açaí, vale muito menos que ir na churrascaria, muito menos que ir no circo, que ir no cinema, e é um curso, é muito mais que um curso, é um presente, a minha presença como especialista junto com a sua família. É um remédio que você está comprando, é uma oportunidade de uma nova história que está nascendo, que você está construindo hoje para colher também no futuro. Agora, você tem 3 escolhas rápidas para fazer. A primeira delas é não fazer nada, absolutamente nada. Depois você tem a opção também de fazer tudo sozinho. Você tem, mas lembra que eu falei, né? Você vai cair, vai errar, vai se frustrar, porque você vai tentar fazer sozinho, não vai conseguir, e logo já vai vir então uma desmotivação muito grande, uma tristeza, porque não conseguiu. E também você tem a oportunidade de entrar no Comunica Teia. Clicando aqui nesse QR Code que está aparecendo na live, você já vai entrar, você já vai fazer o checkout, já vai participar então do Comunica Teia, que vai ganhar já as 3 primeiras aulas do Metro Cafa, todos os bônus e também os grupos exclusivos.
Eu espero que vocês façam parte do Comunicateia, que eu quero encontrá-los todos. Quem chegou aqui até o final para nossos 30 minutos de call, tá? Eu vou entrar em contato com vocês colocam a senha aqui, Comunicateia é a senha, onde eu vou entrar em contato, vamos conversar, tá? Eu vou ajustar alguns parâmetros que não estão ajustados ainda, e eu quero pegar você pela mão e te guiar. Eu tenho certeza, por isso que eu dei aquela garantia incondicional. Eu tenho certeza que esse método aqui, ele é fantástico, que ele funciona e que chegou a vez da sua família colocar em prática. Eu estou à disposição, você pode me encontrar também no meu WhatsApp pessoal, você pode me chamar lá, tá bom, pra gente conversar. Se ficou alguma dúvida, pode também ir comentando aqui na live, a live tá chegando ao final. Eu espero encontrar você então no método CAFA, que você vai conseguir então resolver todos os problemas de comunicação em casa e conseguir encontrar você no Comunica Teia. Um abraço, até mais e nos falamos logo na jornada. Tchau, tchau.